Um terrorista impiedoso que luta contra os seres humanos, ou o líder incompreendido da raça mutante. Sobrevivente do Holocausto, muitas vezes um dos maiores vilões da Marvel, em outras, um herói da sua raça. Esse é o mestre do magnetismo e mutante nível ômega, Magneto. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora sim, vamos pra origem. Max Eisenhardt, Eric Lehnsherr, Magnus, ou simplesmente Magneto, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista The X-Men número 1 de 1963. Max Eisenhardt nasceu em Nuremberg, na Alemanha. Era um jovem judeu de classe média que cresceu durante a ascensão dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, na década de 30. Os seus familiares eram caçados e ele próprio era perseguido no colégio. A única coisa que lhe dava força ali era uma garota, Magda, a filha da faxineira da escola, vinda de uma família de ciganos. O problema é que o ódio aos judeus durante a Segunda Guerra obrigou os Eisenhardt a fugir do país, indo até a Polônia. O que não foi tão boa escolha assim, já que em pouco tempo os alemães invadiram e tomaram a Polônia também. A perseguição e o terror aos judeus era horrível durante a Segunda Guerra, e guetos eram fechados como grandes prisões, como o gueto de Varsóvia. Tentando fugir dali, a família Eisenhardt foi pega e fuzilada pelos nazistas. Mas o pai de Max o salvou, o deixando fora da linha de disparo. O garoto acabou indo parar no centro de concentração de Auschwitz, onde presenciou as atrocidades cometidas pelos supremacistas a qualquer outro tipo de raça. Em Auschwitz, ele encontra pessoas até mesmo da época do colégio e é forçado a fazer parte do Sonderkommando, cuidando das câmaras de gás, dos fornos e das fogueiras do acampamento, vendo todo tipo de horror. Ele via cada vez mais como os seres humanos podiam tratar as minorias que consideravam diferentes. Mas numa das partes segregadas, a dos ciganos, ele encontra Magda, a garota de quem ele era apaixonado. Por muitos anos vivendo no terror nazista, em 1944 aconteceu uma rebelião no campo de concentração e Max fugiu com Magda. O casal passou a viver escondido nos Montes Cárpatos, onde se casaram e tiveram uma filha, a pequena Anya. Mas procurando por uma melhor condição de vida, eles se mudaram para a cidade de Vinícius, na Ucrânia, onde Max decidiu usar outro nome para evitar retaliação pelo período da Segunda Guerra. Assim, ele passou a ser chamado de Magnus. Ele passou a trabalhar por ali, mas era chantageado por um capataz a dar metade do seu salário para manter o seu emprego. Só que certo dia, o capataz aumentou a cobrança, e apenas pensando em como queria espancar aquele homem, um pé de cabra atrás de Magnus se levanta e quase o acerta. Era como se Magnus tivesse manipulado aquilo. Durante a sua infância e adolescência, Max passou por muitas doenças nos campos de concentração, inclusive hepatite. E isso fez com que o seu gene X não despertasse nesse período. Agora tardio, os seus poderes surgiam pouco a pouco. Mas por causa disso, quando Magnus voltou para casa, o local estava em chamas. Magnus consegue proteger Magda a envolvendo num campo magnético, e quando ele tenta salvar sua filha dentro da residência, policiais locais o impedem e começam a espancá-lo. A sua casa tinha sido incendiada pela sua recusa a dar o seu salário ao capataz, e isso causou a morte da sua própria filha. Haviam várias pessoas em volta vendo o incêndio que não fizeram nada. Os policiais o repreendiam e o capataz o culpava. Nesse momento, numa explosão de raiva, Magnus desperta por completo seu poder e de uma só vez mata todos que estavam ali, gerando uma grande chacina. Ao ver isso, Magda se desespera. Ela viu essa quantidade de mortos, raios saindo dos olhos de Magnus, e ela considerou que ele era um monstro. Mesmo ele dizendo que aqueles homens mereceram pelo que fizeram com a sua filha. Assim, Magda foge e desaparece em direção à montanha de Wundagore.
Para entender o que aconteceu com ela a partir daí, é interessante você conhecer a origem da Feiticeira Escarlate, que tem vídeo no canal e vai ter o link aqui na descrição. Procurado pelas mortes na Ucrânia, Magnus passa a usar um complemento para o seu nome. Ele cria uma identidade falsa como se fosse um cigano, se batizando agora de Erik Magnus Lenschir. Desse jeito, ele parte até Israel, onde passa a trabalhar como voluntário no hospital psiquiátrico para vítimas do Holocausto. Onde ali ele conhece uma pessoa muito importante para sua vida, um outro voluntário, chamado Charles Xavier. Xavier chega ali para ajudar também, e ao perceber que sente uma certa resistência ao tentar ler a mente de Erik, ele imagina que talvez Erik possa ser um mutante. Nesse período, os dois se tornam grandes amigos, onde inclusive debatem sobre a existência de mutantes pelo planeta. Xavier dizia que, se existissem, os mutantes e os humanos deveriam viver em harmonia. Mas Erik dizia que a humanidade iria temê-los e por isso iria caçá-los e destruí-los, assim como os supremacistas faziam na Segunda Guerra com quem consideravam diferentes. Nesse período, uma das principais pacientes deles era uma mulher chamada Gabrielle Heller, que tem uma recuperação rápida e chegou até mesmo a ter um romance com Xavier. Mas o problema acontece quando ela acaba sendo sequestrada pelo agente da Hydra, o Barão Von Strucker, porque Gabrielle sabia a localização do ouro nazista. É nesse momento que Erik e Xavier se unem para resgatá-la e acabam revelando seus poderes um para o outro, se mostrando ambos como mutantes. Enquanto Xavier tentava resolver a situação, Erik queria matar os inimigos. E depois desse confronto, Erik acaba pegando para si o ouro dos nazistas e desaparece, mostrando como a ideologia dele e de Xavier era totalmente diferente. A partir daí, com a ajuda de Cassandra Michaels, ele cria um traje especial, como uma espécie de armadura leve, que é mais resistente que um uniforme normal. E usando um capacete que o protege de ataques telepáticos, unido a um treinamento contra esse tipo de ameaça, Erik Magnus Lenschir se torna Magneto, o mestre do magnetismo. Um mutante supremacista que cansou dos humanos e deseja agora devolver as coisas que passou na mesma moeda. Os mutantes deveriam ser a raça dominante. É nesse momento que ele passa a atacar publicamente os humanos, como visto no primeiro quadrinho dos X-Men, que inclusive eu já fiz vídeo contando a história aqui e vai ter o link na descrição. Depois da sua derrota para os X-Men de Charles Xavier, Magneto decidiu fazer o mesmo e juntar outros mutantes que lutariam pela sua causa. Ele reuniu Groxo e Mestre Mental, formando a Irmandade dos Mutantes. Até que encontrou dois jovens irmãos gêmeos sendo atacados por serem mutantes, e os uniu ao seu grupo também. Os irmãos eram Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, e Pietro Maximoff, o Mercúrio. Com o ouro dos nazistas, Magneto conseguiu financiar a construção de uma espécie de asteroide. Um quartel-general que era mantido no espaço, batizado por ele como Asteroide M, que serviu como base para a Irmandade. Mas com a saída de Wanda e Pietro da equipe, e a ida deles ao grupo de heróis, Magneto agora, além dos X-Men, tinha os Vingadores como inimigos. Os conflitos com o Magneto como vilão se estendem por toda a história, passando pela Terra Selvagem durante o arco conhecido como Magneto Triunfa, por exemplo. Durante um combate de Magneto contra um ser chamado Alpha, o Mutante Supremo, o mestre do magnetismo acabou sendo transformado em bebê. O professor Xavier o entregou aos cuidados da geneticista doutora Moira MacTaggert, na Ilha Muir. Moira tentou alterar a estrutura genética de Magneto. Assim, o seu cérebro seria capaz de lidar com as enormes quantias de energia que ele controlava, e não seria levado à loucura por isso. Esse era um grande fator para sua vilania. A ideia era que Magneto crescesse como um homem melhor, mas pouco tempo depois, Davan Shakari, conhecido também como Erik o Vermelho, devolveu Magneto à idade adulta, só que um pouco mais jovem do que antes, o deixando um pouco mais rejuvenescido. Então talvez essa volta tenha acabado com o experimento de Moira, mas talvez por isso Magneto passou a ser alguém um pouco mais flexível a partir daí.
Tanto que na HQ Deus Ama, o Homem Mata, Magneto e Xavier voltam a desenvolver uma espécie de aliança contra um inimigo em comum: o ódio aos mutantes, causado por William Stryker. Foi o primeiro sinal que Magneto não era puramente mau. O que ele realmente queria era o bem do seu povo. Mais ou menos nesse período, em 1983, Magneto descobre informações sobre o que aconteceu com Magda na sua fuga para Wundagore e descobre que Feiticeira Escarlate e Mercúrio seriam supostamente os seus filhos. Aqui, ele também descobre que além de ser pai dos gêmeos, ele é avô, já que Mercúrio tinha Luna, uma filha com a inumana Crystallis. A melhora nas atitudes de Magneto se mostraram também durante as Guerras Secretas originais, quando ele foi convocado como vilão, mas atuou sozinho porque não se uniria a vilões assassinos e nem aos heróis. E próximo das Guerras Secretas 2, temendo pelo retorno do Beyonder, Magneto e Xavier se aliam mais uma vez. O professor acaba sendo atacado por um grupo de inimigos mutantes, e Magneto se junta aos X-Men, sendo agora um pouco mais tolerante. Xavier, machucado em combate, é levado por Lilandra ao Império Shi'ar, e Magneto é deixado como líder do Instituto Xavier, atuando até mesmo como professor dos novos mutantes. Só que a presença de Magneto ali faz com que os X-Men originais se revoltassem em atuar ao lado de um inimigo, deixando a equipe e criando o X-Factor. Nesse período, Magneto chega a participar do Clube do Inferno como o Rei Branco e tenta integrá-los com os X-Men. Mas com o tempo, ele acaba abandonando os novos mutantes por acreditar que nunca conseguiria levar a mensagem de Charles Xavier adiante e se isola na base espacial de Avalon. Só que ali, um grupo de mutantes o encontra, pedindo para que ele seja o seu líder na busca de um mundo mais igualitário. Esses eram os Acólitos. Magneto então propõe aos governantes do mundo uma oferta menor do que o seu antigo desejo de controle mundial. Ele apenas deseja um lugar, como se fosse um país ou um santuário, onde os mutantes poderiam viver em paz. Mas governantes e até os X-Men, acreditando que fosse um plano de dominação, se opõem a Magneto, levando a um conflito onde ele usa os seus poderes para remover o Adamantium do esqueleto de Wolverine durante a HQ Atração Fatal de 1993. Isso causou dor extrema em Wolverine, e o horror era tanto que Xavier decidiu desativar a mente de Magneto. Só que um pedaço da psique de Eric acabou entrando nas partes mais obscuras da cabeça de Xavier, e como resultado, isso gerou o vilão Massacre. Por muito tempo, os Acólitos cuidaram do seu líder na sua base orbital, mas quando ela foi destruída, Magneto retornou à Terra buscando uma nova guerra contra a humanidade na Guerra Magnética. Ameaçando reverter os polos magnéticos da Terra, ele negocia o controle da ilha de Genosha para transformá-la no seu desejado paraíso mutante e libertando os Homo superiores que viviam ali como escravos. Um detalhe aqui é que a pronúncia correta é Genosha, mas eu acostumei e prefiro continuar falando Genosha. Numa guerra que envolveu até um clone de Magneto chamado Joseph, o mestre do magnetismo consegue finalmente a força tomar posse de Genosha durante a HQ Magneto Rex e Amanhecer Violento. Só que como líder do país mutante, o mestre do magnetismo declarou guerra à humanidade mais uma vez, só que agora sequestrando seu amigo e rival Charles Xavier. Os X-Men partem numa missão para impedir que Magneto cause uma guerra, e para evitar o pior, Wolverine crava suas garras na coluna do seu inimigo. Magneto passa a viver numa cadeira de rodas a partir daí, mas ainda se manteve em Genosha. Acontece que existe uma outra mutante com poderes muito parecidos aos de Magneto, não tão poderosos, mas muito semelhantes. É Polaris. Magneto já chegou a dizer que ela era sua filha, mas Polaris tinha pais que morreram num acidente de avião. Acontece que nesse período em Genosha, Polaris cuidou de Magneto paraplégico e com um pouco do seu DNA, ela descobre que ele realmente é o seu pai. E confirma isso mais ainda quando ela encontra os papéis da sua adoção.
Lorna Dane, a Polaris, é filha de Magneto. Pouco tempo depois, em Genosha, acontecem os eventos de extinção de 2001, onde houve o extermínio mutante na ilha que deixou de ser um paraíso e se tornou um cemitério mutante, matando mais de 16 milhões de Homo superiores, até mesmo com Magneto sendo considerado morto. Nesse período, gravações de Magneto foram encontradas e ele passou a ser considerado como um mártir por vários mutantes mais extremistas. Tanto que diversas vezes foi visto em pichações, cartazes ou camisetas a inscrição Magneto estava certo. Nesse período, os X-Men resgataram um mutante chamado Zorn, que possui uma estrela no lugar do rosto e possui habilidades de cura. Zorn decide integrar o Instituto e inclusive é ele quem conserta a coluna de Charles Xavier, fazendo com que ele voltasse a andar nesse período. Só que pouco tempo depois é mostrado que aquele Zorn na verdade era um Magneto disfarçado. E a sua suposta morte não passaria de um plano para tomar a escola. Isso levou ao arco conhecido como Planeta X, onde Magneto tomou a cidade de Nova York em um dia. E nesse evento inclusive matou Jean Grey. Isso despertou uma fúria em Wolverine que matou esse Magneto. Mas as atitudes dele eram diferentes de um Magneto que estava em recuperação do seu período mais extremista. Acontece que aquele, de fato, não era Magneto. Era uma espécie de irmão do verdadeiro Zorn, que ficou obcecado pela mensagem de guerra entre humanos e mutantes, e ele próprio acreditou que era o mestre do magnetismo. Mas o verdadeiro Magneto ressurge quando na primeira edição de Excalibur de 2004 é revelado que ele sobreviveu ao ataque do Sentinela em Genosha e ficou perdido no meio dos escombros. Quando Xavier se mudou para a ilha, tentando reconstruir o país, ele usou seus poderes mentais e encontrou o velho amigo sem memória nenhuma do que aconteceu entre o ataque e seu encontro com Xavier. Ainda em 2004, quando a Feiticeira Escarlate perde o controle e causa a queda dos Vingadores, Magneto a leva para ser tratada por Charles Xavier em Genosha, mas isso acaba gerando a Dinastia M. Com o Dia M, Magneto perde os seus poderes e só recupera parte deles em 2006, durante a revista Novos Vingadores número 20, quando o ser conhecido como Coletivo lhe devolveu as suas habilidades mutantes. Revelando que Coletivo nada mais era que a reconstrução de Zorn que se passou por Magneto anos antes. Em Uncanny X-Men número 500 de 2008, o Alto Evolucionário cria um uniforme que simulava os seus poderes magnéticos. Mas os seus reais poderes só foram devolvidos com a crescente do gene depois dos eventos de Vingadores vs X-Men de 2012. Magneto passou a admirar Ciclope pela forma que conseguia unir os X-Men. Então depois dos eventos finais dessa saga, Ciclope e Magneto se unem, gerando uma rebelião e uma nova equipe de X-Men em 2013. O problema acontece em 2014, durante a saga Eixo, onde Magneto descobre que não tem laço sanguíneo com Wanda e Pietro. Ou seja, Magneto não era pai de Feiticeira Escarlate e Mercúrio. Pela sua parceria com Ciclope, Magneto se une a Emma Frost durante a saga Inumanos vs X-Men de 2017. E durante o Império Secreto, ele foi abordado pelo Capitão América da Hydra, que lhe ofereceu uma nação inteiramente mutante numa ilha a oeste dos Estados Unidos, chamada Nova Tian. Aceitando a oferta, ele fica fora do conflito em 2017. E atualmente, Magneto é um dos embaixadores mutantes pelo mundo, ao lado de Charles Xavier, tornando Krakoa como o novo país soberano para todo tipo de Homo superior, como visto em House of X, ou Dinastia X, de 2019. Assim como o seu título já revela, Magneto é o mestre do magnetismo, um dos mutantes mais poderosos de toda a Marvel, considerado um mutante nível ômega. Pode controlar campos magnéticos, gerar pulsos eletromagnéticos e graças ao seu controle, pode até mesmo manipular o magnetismo à sua volta para conseguir voar.
Se concentrando, ele consegue sentir os campos eletromagnéticos de toda a Terra. Mas além disso, ele é um grande estrategista e líder, tanto que sempre reuniu vários mutantes para sua causa. Isso graças também ao seu intelecto genial. Magneto tem uma relação de amor e ódio com os mutantes, já que luta pela causa da sua raça, mas de forma extrema. E isso vem muito da sua criação, que foi baseada em causas reais, como a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, lideradas por Martin Luther King e Malcolm X, onde Luther King buscava a resolução de forma pacífica, como Xavier, enquanto Malcolm X buscava resolver de forma mais agressiva, como Magneto. Mas além dessa relação conturbada de amigo e inimigo com Xavier, Magneto teve algumas relações amorosas com algumas personagens. Mas a mais reconhecida é com a mutante Vampira. Fora dos quadrinhos, Magneto já apareceu em todo tipo de mídia. Surgiu em todas as animações dos X-Men, como a série clássica dos anos 90, X-Men Evolution, Wolverine and the X-Men e várias outras. Apareceu em vários jogos também, sendo alguns como X-Men Mutant Apocalypse, X-Men Legends, apareceu em Marvel vs Capcom, entre muitos outros títulos. E em live action, teve duas encarnações nos filmes da franquia dos X-Men da Fox. Uma interpretado por Sir Ian McKellen, sendo o personagem no presente, e interpretado por Michael Fassbender, sendo o personagem no passado. Eric Magnus Lanchier, ou Max Eisenhardt, sobreviveu a uma Alemanha nazista, e o ódio acumulado de tudo que sofreu o tornou no que ele mais odiou: um supremacista, um autoritário, um extremista. Determinado a impedir que os mutantes sofram atrocidades pelos humanos, ele se tornou o herói da sua própria história. Mas em muitas vezes, entendendo que o extremismo talvez não fosse o melhor caminho, e que ao lado da sua contraparte, Charles Xavier, a união talvez seja melhor que a segregação. A luta de Magneto não é contra os X-Men, é a favor dos mutantes, mesmo que isso tenha que levar até medidas extremas. É um dos maiores vilões de todos os tempos, e é um dos mais queridos personagens de toda a Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E mais uma vez o meu amigo Roberto do canal A Hora Suave me ajudou com esse roteiro. Então o link pro canal dele vai estar aqui na descrição. Deixa um like se você gostou desse vídeo e comenta se você já conhecia a origem de Magneto. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.